Eu tô assim, impactado por estar aqui hoje, porque hoje não era o dia que eu estaria. Nós estávamos para ter um pregador de fora. E na quinta-feira à noite a gente percebeu que não daria e nós mudamos a agenda. E quando a gente começou o jejum na semana passada, na segunda-feira pela manhã bem cedo, eu dei uma corrida para cá e vim aqui para orar lá na sala da intercessão. E eu cheguei para orar e eu falei, glória a Deus, começando o jejum, aleluia, vai ser uma bênção, vai ter um poder e glória e tal. Eu sentei lá para orar e Jesus da glória, que dificuldade que estava para começar a orar. Mas muitas vozes, muita coisa, o pensamento voava, eu tentando trazer o pensamento, falei, que é isso, Deus, eu quero orar. E aí eu estava tentando orar, lutando para orar, aí o Senhor Jesus falou claramente no meu coração, o que Ele já disse na palavra dEle, fecha a porta. E aí eu parei para pensar, eu falei, mas como assim? A porta da sala está fechada? Mas é como se tem uma porta de acesso à nossa mente, uma porta de acesso às nossas ideias. E quando o Senhor Jesus, Ele disse que para a gente entrar para orar, está lá em Mateus capítulo 6, como a pastora Fúvia tem ministrado às quartas-feiras, a oração do Pai Nosso, Ele falou, quando você for orar, fecha a porta em secreto, e o Pai que está em secreto te recompensará. Eu falei, tá bom, entendi, está tudo certo, então eu vou fechar a porta. Aí eu tive mais algumas experiências durante a semana, Deus aqueceu toda essa palavra, então era meditação para a minha vida devocional particular. Eu já vou entrar na ministração. Mas aí quando chegou na quinta-feira, que confirmou que não ia ter o pregador de fora e que eu ia pregar, eu falei, Deus, então eu vou compartilhar essa palavra aqueceu meu coração. Ela não é exatamente uma palavra de ensino, ela é uma palavra devocional, mas ela é uma palavra também simbólica e profética. Aqui não é uma exegese de textos, mas aqui é uma experiência que eu tive essa semana, lastreada na palavra de Deus, você vai ver comigo. Então eu quero convidar você a abrir o seu coração para receber, porque Deus queria que essa palavra fosse compartilhada hoje. E é interessante, porque a primeira palavra que eu preguei aqui no dia 3, no primeiro domingo deste ano, o Senhor colocou para mim, eu coloquei 4 coisas que eu compartilhei com vocês sobre manifestações do Espírito Santo em nós. Eu falei de uma unção de alegria para esse ano, para nós buscarmos e confiarmos no Senhor, de uma unção de saúde e cura tão necessária para o tempo que nós estamos vivendo, a unção do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, para nós podermos ter mais revelação e profundidade na palavra, como nós lemos em 1 João, e aí tudo isso estava lastreado de que a sabedoria do Senhor é necessária para nós então compreendermos como vamos nos alegrar no Senhor, como vamos orar por saúde, como vamos aprofundar na palavra. Tudo isso nós precisamos sempre da sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo em nós, revelando a palavra, revelando os segredos, revelando o oculto, como só Deus pode fazer para aqueles que o buscam. E hoje são 4 itens que eu quero compartilhar com você, e eu ia brincar, porque o título dessa pregação devia ser então, feche a porta para a bênção. E se eu falar isso, todo mundo ia embora, né? Porque nós estamos naquela época, abre a porta, bênção, olha a bênção, aleluia, todo mundo querendo bênção, né? E se eu falar, fecha a porta para a bênção, parece uma loucura, parece uma pregação que não me interessa, né? Mas eu disse, então, feche a porta para a bênção, entrar. Amém? Às vezes temos que fechar portas para recebermos e experimentarmos o melhor de Deus. A palavra de Deus, ela tem ensino, em que o ensino é literal, doutrinário, por parábolas, como Paulo faz, como Jesus faz. Mas nós encontramos também biografias da palavra de Deus, que nós percebemos que pessoas tiveram experiências com Deus, manifestando ali princípios da palavra de Deus, através do testemunho, da experiência, do relato, do que essas pessoas vivenciaram. O que não significa, por exemplo, se nós sairmos para dar 7 voltas ao redor desse prédio, ele vai cair. Mas eventualmente das 7 voltas nós podemos fazer uma expressão de fé tão tremenda a Deus, que Deus pode liberar alguma coisa que está retido. Então algumas coisas são ensino, outras coisas são entendimento profético particular e específico que o Senhor pode dar para alguém, que não pode ser pregado para dizer que todo mundo que fizer assim terá os mesmos resultados. Mas nós conhecemos tantas experiências, histórias de pessoas que tiveram experiências com oração tão tremendas de alguma maneira, que o testemunho ele nos inspira a nós mesmos buscarmos as nossas próprias experiências com o Senhor. Então, se eu falar que o que eu quero compartilhar aqui com você hoje, então fechar a porta para ter 4 expressões de milagres que aconteceram na palavra de Deus, eu creio que eu vou te inspirar um pouquinho mais, amém? O primeiro ponto que eu quero compartilhar é então o começo aqui que eu estava trazendo para você. Feche a porta para você viver o milagre da oração. Sabe por quê? Querido, para pensar. Oração por si só é um milagre. Você
falar aqui e o Deus vivo, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, Criador do universo, te ouvir, inclinar os ouvidos para te ouvir, estar sensível à sua oração, receber a sua oração, se você acha isso normal, você já está ficando muito assim, acostumado com a vida cristã. É um milagre você falar e Deus te ouvir. Então entenda que quando você vai orar, e quando você começa a orar, você começa a abrir a porta para acessar a Deus, você começa a abrir o seu coração para Ele responder, para Ele se mover através do que você fala, do que você ora, do que você pede, porque quem criou a oração foi Deus, Deus é que criou o processo da oração. Então entenda que há uma luta, até mesmo da sua carne, contra aquela impressão, e há também uma luta espiritual para que você não ore. Aquela experiência que eu tive, eu sei que muitos vivem quando vão orar, a mente voa, acontece um monte de coisa, lembra de alguma coisa, alguns têm pensamentos ruins, alguns pensam até mesmo de pecados que cometeram, alguns sentem opressão, porque oração envolve batalha espiritual. Nós não oramos para a batalha espiritual, a oração é uma batalha espiritual. Nós estamos abrindo o ambiente espiritual para falarmos ao Senhor que quer nos ouvir. Então você já entendeu o que eu proponho para você, que foi a minha experiência, não somente feche a sua porta, como está lá em Mateus 6,6, que Jesus falou, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará, mas também fecha a porta do mundo espiritual, da tua alma, fecha as portas para que você tenha quietude no seu coração. E o que aconteceu na minha experiência na segunda-feira, quando eu falei, tá bom, falei, fecha a porta. Parecia um fim de tarde no campo, sabe aquele silêncio assim na minha mente, no meu coração. Eu falei, Jesus, mas o que é isso? Aquietou. E eu comecei a orar, e Deus falou muitas coisas ao meu coração, muitas que estão aqui hoje. É fé, porque se você crê que há uma oposição para você orar, se você percebe que há uma oposição para você orar, entenda, o Senhor, Ele não vai deixar de te ajudar para você orar, porque tem gente que quando não consegue orar, sabe o que faz? Desiste, para de orar, agora não vai, eu vou tentar outra hora. Mas eu ainda assim, eu estava pensando em porta, gente, a Bíblia fala que tem a porta do céu, que foi a porta que Jacó viu, por exemplo. Jesus falou que tem as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. O arrebatamento, uma figura que a gente encontra, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, viu uma porta no céu e uma voz como de trombeta falando, sobe para cá. É claro que são portas simbólicas, é claro que não são portas necessariamente como as nossas, mas o Éden tinha uma porta ou um portão, que quando Adão e Eva foram expulsos, o querubim ficou na porta de acesso, guardando para que não entrassem mais no Éden. Este portão será reaberto em Apocalipse capítulo 22, quando nós, em nome de Jesus, amém, nós, em nome de Jesus, entrarmos por aquele portão, para ver o rio da vida, para ver aquela visão maravilhosa, que foi a última visão que Adão teve antes de ser expulso do jardim. Nós agora vamos entrar naquele lugar, vamos ver o que ele via, conhecer o lugar onde ele estava, o ambiente espiritual de acesso à presença de Deus, que estava no Éden, será liberada para você e para mim, se formos lavados pelo sangue do Cordeiro. Há um portão aberto, há uma porta aberta. Mas é claro que eu tinha que ter um princípio para você entender a luta. E eu entendi. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Caim tinha oferecido alguma coisa que Deus não tinha gostado, tinha rejeitado, mas Abel tinha feito a oferta que agradou ao Senhor. E aí o Caim ficou furioso, ficou magoado, furioso, endemoniado, ele ficou tudo que a gente pode imaginar. E ali em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus, que conhecia o coração de Caim, chegou para ele e falou o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aleluia! O pecado estava à porta de Caim, do lado de fora. Estava na porta da casa de Caim, estava na porta da cidade de Caim, estava fora de Caim, tentando fazer com que o desejo que estava no coração de Caim se tornasse pecado. E a Caim
não manteve a porta fechada. Caim abriu a porta, deu lugar à sua ira, à sua frustração, à sua raiva contra o seu irmão, e porque ele abriu a porta do seu coração e deu acesso para aquela ira, aquela fúria entrar, o pecado, a morte. Lembra que o pecado entrou no mundo e assim como o pecado, a morte. Paulo nos revela isso. Então a morte e o pecado se manifestaram uma única vez através da vida de Caim, porque ele saiu da conversa com Deus, chamou Abel, vamos para o campo, e no campo ele se levantou e matou o seu irmão. Então, a luta que a gente mantém fora é, muitas vezes, áreas de pecado nossas que nós precisamos vencer, áreas de pecado nossas que nós temos que confessar e receber o perdão do Senhor, mas nós também, então, precisamos manter fora o mundo espiritual, calar a nossa alma, manter o mundo espiritual fora e falar: Senhor, eu quero agora usufruir do milagre da oração, em nome de Jesus. Então, minha primeira porta que eu quero dizer para vocês: fechem. Na hora da oração, experimentem fazer um ato profético. Pai, fecha o que está me atrapalhando. Eu quero lançar fora, eu quero que o Senhor fale, eu quero orar agora, eu quero entrar na Tua presença, em nome de Jesus. Essa é a primeira porta, porque ela é a primeira em um processo. Mas há uma segunda porta interessante, porque na Bíblia tem muitas situações em que pessoas fecharam as portas. E eu quero compartilhar com vocês algumas delas, não estou dizendo que são 4. A primeira é fecha a porta para orar. A segunda eu quero dizer, fecha a porta quando você precisa de uma circunstância em que você está desesperado, precisando de esperança para crer que Deus pode fazer algo. Porque muitas vezes nós somos surpreendidos com situações na nossa vida que parece que não tem mais solução, parece que perdemos, parece que fechou, parece que acabou. E eu quero compartilhar com você a experiência do profeta Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 21, é tremenda essa passagem, porque essa passagem diz respeito a uma senhora que ela era muito rica. E aí Eliseu sempre passava pela porta da casa dela quando ela estava viajando. E essa senhora então, vendo isso acontecer, chamou Eliseu para comer um pão na casa dela. Ela não sabia talvez que ele era o profeta, talvez sabia, não fica claro pelo texto. O fato é que ele começou a vir com frequência, ele passava pelas viagens, e essa senhora chega para o marido dela e fala: meu bem, vamos fazer aqui um quarto para esse cara, é um homem de Deus, é um cara sério. Então elas fazem um quarto para Eliseu no terraço da casa dela. Coisa chique, Deus dá com vista panorâmica para o profeta, uma cobertura gospel ali. E ela fez esse quarto para ele, começou a cuidar do Eliseu ao longo do tempo. E aí Eliseu, ele começou a ficar tocado com aquela generosidade, aquela hospitalidade daquela mulher. E aí ele falou para o Geazi, o servo: veja com essa mulher o que ela precisa, o que nós podemos fazer por ela. E o fato é que aquela mulher, ela tinha um marido um pouco mais idoso e ela não tinha filhos. E então Geazi falou isso para Eliseu. Eliseu chamou a senhora lá no quarto dele, e estava lá ele e o Geazi. Ele vira para ela e fala: olha, amanhã, no ano que vem, quando eu passar por aqui, você vai ter um bebê no seu braço. E aquela mulher falou: não mente para mim. Que tremendo, que dor que tinha no coração daquela mulher. Ela reconhecia como homem de Deus, mas era uma coisa demais para ela crer que era possível. E o fato é que no ano seguinte, quando Eliseu passou, tinha um bebê naquela casa. E aí passa algum tempo, e o marido dela devia ser um cara que cuidava de colheitas. Ele estava no campo com seus empregados, o seu filho já ia até lá, estava lá brincando com o pai, e o que aconteceu foi que o filho teve uma dor de cabeça forte, falou: pai, estou com dor de cabeça. E aí o pai pediu para o servo levar o filho para a mãe, e quando o filho chega, entregue na mãe, a mãe fica com ele nos joelhos até meio-dia mais ou menos, e o bebê ou o menino morre. Que coisa! O que aquela mulher podia fazer naquele momento? Se lamentar? Podia desistir? Podia falar: eu já ouvi isso em muitas igrejas lá no Brasil, o pessoal fala: quando Deus dá uma grande bênção, fica esperto que Ele vai tirar tudo, já já. Você já ouviu isso? Tem gente que nem curte muito a bênção, fica com medo quando Deus dá alguma coisa, porque parece que Deus vai tirar. Eu já vi gente falar isso. Está tão bom, pastor, que eu estou até com medo. Eu falei: medo do quê? Medo de perder. Como o diabo semeia coisas sujas, né? Mas Deus, Ele quer dar uma bênção ainda maior para aquela mulher. Às vezes uma situação transitória de perda significa que Deus quer valorizar ainda mais o que Ele nos deu, e quer ter certeza que o que Ele nos deu não tira o lugar dEle na nossa vida, não ocupa o nosso lugar de adoração. A nossa adoração é a Deus. E o que aquela mulher faz é tremendo, porque ela coloca aquele garoto na cama do profeta. E o que ela faz? Ela fecha a porta para aquela situação de desesperança, de morte, de perda e de dor. E ela sai e vai falar com o marido dela que ela precisava de uma montaria lá, de um cavalo, sei lá o que ela precisava mesmo, e ela pede para selar, e o marido fala: que quando você vai? Eu vou encontrar o profeta. Aí ele fala: mas não é nem a lua nova, não é nem o sábado, o que você vai fazer?
eu vou lá. Aí olha que bênção uma mulher que tem a confiança do seu marido. Porque era uma conversa esquisita de uma mulher sair, né? Me dá uma coisa para montar, que eu vou para um lugar, vou encontrar com o profeta, amanhã é dia, amanhã é hora, e o marido acreditou nela. E abençoado é o marido que confia na sua esposa no tempo em que vivemos, que tem paz com ela, que pode ouvir uma história dessa. E ele perguntou tudo, mas o que acontece? Aí ela fala para ele, tudo está bem. O marido não sabia que o filho tinha morrido. Ela sabia que o filho tinha morrido. O que ela fala? Tudo está bem. E ela sai, ela vai viajando, vai ao encontro do profeta. Eliseu vê ela de longe, manda o Geazi na frente. O Geazi chega para falar com ela. E o Geazi fala, está tudo bem? Ela fala, tudo está bem, mas eu vim falar com o homem de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu então, foi que ela iria falar da situação que estava afligindo o seu coração, somente com o homem de Deus, ou com a mulher de Deus, alguém que realmente tinha uma palavra de esperança para dar, porque se ela falasse com qualquer outra pessoa que morreu, aquela esperança que estava no coração dela, ela viu que ela era estéril, que ela não podia ter filhos, e que aquele homem deu uma palavra para ela, e um ano depois se cumpriu, o filho estava lá, o Deus Todo-Poderoso agiu. Então ela não se deu o direito de falar alguma coisa contrária àquilo que era a realidade que ela tinha vivido, mesmo que a experiência fosse totalmente contrária, mesmo que o filho tivesse morrido. Ela falou para o marido, está tudo bem, e para o Geazi, está tudo bem, e talvez se ela encontrasse alguém no caminho e perguntasse, está tudo bem, está tudo bem. E essa é uma coisa importante, nós precisamos aprender. Situações de dificuldade na nossa vida, às vezes nós temos que fechar no quarto de oração, fechar a porta e falar, está aqui, até que o Senhor fale comigo, através do homem de Deus, através da mulher de Deus, através da palavra dele, porque eu não aceito essa situação desse jeito. O Senhor tem alguma coisa para me falar, o Senhor tem alguma resposta para me dar, o Senhor tem alguma maneira para tocar o meu coração. Eu fecho a porta para essa situação, mas eu não vou falar com qualquer um, eu não vou contar o meu problema para pessoas que não podem me dar nada, eu não vou falar com quem é ímpio, eu não vou falar com quem é incrédulo, eu não vou falar com quem não tem realidade de fé, mas eu vou procurar alguém que é cheio de fé, para falar, eu também não entendo, mas vamos orar, vamos buscar a face do Senhor em nome de Jesus. Não entendo, mas o Senhor não muda, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é todo poderoso. Mas as nossas palavras, muitas vezes, roubam a oportunidade de ouvir o melhor de Deus, e de viver o melhor de Deus, porque o que é lógico, serve para a vida lógica, o que não é lógico, nós só podemos abrir quando é espiritual da parte de Deus, e a palavra de Deus, algumas vezes, ela nos oferece acesso a coisas que não têm lógica. Louvado seja o nome do Senhor, porque o poder de Deus se manifesta em situações que não têm lógica, porque Ele é a própria expressão da lógica, ou da sabedoria. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, os caminhos dele são mais altos do que os nossos, e se a gente chega diante de Deus, só nos nossos caminhos, e só nos nossos pensamentos, vamos receber o que é normal. Mas se nós permitirmos que o Espírito Santo abra a porta no nosso coração, através da oração, para o caminho que é mais alto, aleluia, em nome de Jesus, nós podemos experimentar o pensamento mais alto de Deus a nosso respeito, a respeito da situação que vivemos. Então eu quero dizer para você, tem alguma situação na sua vida que parece que acabou, que parece que desesperançou, mesmo que seja algo que Deus deu, fecha a porta nesse lugar, não fala com mais ninguém, e vai buscar alguém da parte de Deus, vai orar ao Senhor, vai se apresentar diante dele, em nome de Jesus, amém? A terceira porta que eu quero compartilhar com você, é justamente a sequência dessa experiência dessa mulher, porque tem mais uma porta que se fecha, e é interessante que tanto Jesus quanto Pedro praticaram essa mesma praticar essa mesma prática sensacional de fechar a porta. Então veja, depois que ela chegou aos pés do profeta, ela se lançou aos pés dele, e ela começou a chorar, e é tremendo na conversa, porque ela fala para ele o seguinte, eu te pedi alguma coisa, e é claro que ela não tinha pedido nada para o profeta, eu falei para você não mentir para mim, e ela chorava, e o Geazi fica até assim atrapalhado de tentar tirar aquela mulher dos pés do profeta. E o Eliseu, é interessante que ele diz ali, um profeta do Senhor, ele ficou ali, que ele ficou como que Deus fechou um pouco o cenário profético, ele não conseguia ver tudo o que estava acontecendo, tanto é que ele fez alguma coisa que seria o normal que ele iria fazer, ele pegou o bordão dele, ele deu o bordão para o Geazi e falou, vai lá e coloca sobre o menino, e o Geazi foi, mas a mulher falou, eu não saio daqui se você não for comigo, aleluia. Eu não saio daqui se você não for comigo.
E aí ele foi. E é tremendo, porque quando eles chegam na casa, o Geazi foi na frente, colocou o bordão e não aconteceu nada. E aí o Eliseu, ele entra no quarto e ele fecha a porta. Eu imagino que nessa hora talvez tivesse mais gente ali que já sabia que o menino tinha morrido. Ou talvez não. É que eu vou comparar com os textos do Novo Testamento. O fato é que o Eliseu, ele entrou naquele quarto. E o que ele fez? Ele fechou a porta. Porque agora era o contrário. Agora ele não queria ouvir palavra de incredulidade. Ele não queria ouvir gente chorando. Ele não queria ouvir gente desesperada, que não tem jeito. Ele queria fazer o que Deus tinha posto no coração dele, acerca do menino que estava morto na cama dele. E ele faz algo que não faz sentido aos nossos olhos. Ele deita sobre o garoto, olho com olho, nariz com nariz, boca com boca. E enquanto ele está deitado sobre o garoto, o corpo do garoto começa a aquecer, louvado seja o nome do Senhor. E ele volta à vida. É claro que é algo extraordinário, a Bíblia tem poucas ressurreições realizadas, registradas, mas veja que no Novo Testamento acontece algo parecido. Então veja que em Marcos capítulo 5, de 40 a 42, nós temos Jesus com a filha de Jairo. E Jesus, ele estava então, o Jairo chegou para chamar Jesus, que a filha dele estava muito doente, ela estava praticamente morta, e enquanto o Jairo está indo embora com Jesus, e Jairo está feliz da vida, que bom, Jesus está indo comigo, glória a Deus, eu tenho esperança para minha filha, Jesus está indo no caminho, e é no caminho que tem aquela passagem da mulher com fluxo de sangue. E aquela mulher no meio daquela multidão, Jesus andando, tentando andar, indo a caminho da casa de Jairo, a mulher o toca. E ele vê que saiu o poder dele, ele para conversar com ela. Você conhece a história? Eu imagino Jairo fala: Senhor Jesus, pelo amor de Deus, vão embora, quem que te tocou? Como assim? Está todo mundo tocando o Senhor. Mas Jesus, ele tinha uma bênção para deixar para aquela mulher, embora ele tivesse na missão de ir até a filha de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, o cenário é aquele cenário de tragédia. Imagina uma moça, uma menina morrendo, morta, e Jesus, ele chega e fala para eles assim: ela não está morta, ela dorme. Aí aquelas pessoas que estavam na casa começam a rir, começam a zombar de Jesus. Que conversa de, quem é esse cara? Como assim? Nós estamos vendo que ela está morta, o médico já deu atestado de óbito, já está tudo acontecendo. Como assim? Mas aí Jesus, versículo 40, e riam-se dele, riam-se de Jesus, Marcos 5. Tendo, porém, ele mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, quem vieram com ele? Seus discípulos e o pai da criança, e entrou aonde ela estava, tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente se levantou a menina, e pôs-se a andar, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro aprendeu com o Senhor Jesus. Veja Atos 9, 40, a experiência de Dorcas. Dorcas tinha morrido. Dorcas era uma mulher que fazia diferença na sua região. Todo mundo conhecia Dorcas. Ela cuidava das mulheres, ela vestia as mulheres, ela era uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Ela morreu. As mulheres ficaram desesperadas, pediram para Pedro: vem aqui, porque essa mulher, ela é digna, ela é uma bênção. Olha que coisa tremenda. E quando Pedro chega lá, que está todo mundo chorando, se lamentando, aquela coisa toda, mas Pedro, tendo feito sair a todos, aqui não tem a porta literal, mas ele tirou todo mundo de onde estava, porque não podia ter choro, não podia ter incredulidade, não podia ter desespero, e pondo-se de joelho orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Se você está lutando com uma situação impossível e você levou a Deus essa situação impossível, enquanto essa situação não tem resposta, não se misture com pessoas que zombam do poder de Deus fazer algo extraordinário. Não se misture com as pessoas que se lamentam: é verdade, comigo também deu errado, e a minha história foi pior. Você já contou uma coisa difícil para alguém, a pessoa tem um assunto pior que a tua para contar, e aí chega outra: é verdade, tem uma pior. Aí fica a conversa só de gente que não tem esperança, de gente que não tem possibilidade, de gente que não tem nada para dar, a não ser compartilhar as suas dores, as suas perdas, as suas frustrações. Mas se você é de Jesus Cristo, essa conversa não é para você, essa roda de conversa você não faz parte, porque se você sentar com elas, você vai estar igual aos caminhos baixos, os caminhos longe dos caminhos altos do Senhor, pensamentos da terra longe dos pensamentos altos do Senhor, e você nem vai saber o que Deus quer fazer na sua vida, naquela situação. Essa experiência é sua, a porta estava fechada,
até que você fosse lá. Agora que você está com a palavra de Deus, a palavra do homem de Deus, você entra dentro dessa porta e você vai orar neste lugar em que parece que perdeu, parece que não tem mais esperança, e é aqui o seu lugar de fechar a porta e buscar a Deus. Se você crê, porque quem crê, tudo é possível ao que crê. Mas quem não crê, não vai acontecer, porque Deus, Ele só se move pela nossa fé. Quantas vezes Jesus, na hora de curar alguém, perguntou: você crê? Então seja feito segundo a sua fé. Vai, a tua fé te salvou. A fé das pessoas com Jesus, ela era necessária para Jesus operar o milagre. Sem fé é impossível agradar a Deus. É claro que teve vezes que Deus agiu contra a fé das pessoas, mas a maioria das experiências que nós encontramos Jesus curando alguém tem fé, tem atitude de fé, de buscar o Senhor, de ir atrás, de jejuar, de clamar, de se colocar diante dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fecha a porta na hora que você precisa lidar com uma situação que te parece impossível. Agora você imagina aquela mulher, agora eu vou me dar as duas. Ela recebeu um milagre do Senhor, que foi a gravidez, ela teve um filho. Aí o filho morre, e agora ela recebe o filho de volta pela ressurreição. O Senhor aumentou o impacto da vida daquele garoto na vida daquela mulher. Eu posso compartilhar com vocês coisas que eu já perdi, que parecia que não tinha mais jeito. E Deus, Ele devolveu o maior e melhor. E aí eu posso perceber o amor de Deus, a graça de Deus. Mas eu também fico assim, eu não vou idolatrar o que Deus está me dando. Eu vou permanecer focado no Deus que dá as coisas. Nós crentes não podemos idolatrar e ficar cativos das bênçãos que Deus nos dá, principalmente as mais extraordinárias que Ele nos dá, porque não é que Ele nos tira, mas Ele não quer que nós fiquemos reféns delas. Ele quer que Ele continue sendo objeto da nossa adoração. Quanto mais Ele é objeto, o foco, o alvo da nossa adoração, Ele pode nos dar qualquer coisa, que o que quer que Ele nos dê não vai nos corromper a fé, não vai nos afastar dEle, não vai nos tirar de congregar, não vai nos tirar de fazer a obra, não vai nos tirar de servir. Então Ele pode dar todas as coisas, nós podemos usufruir todas as coisas, e a Bíblia fala: não tendo nada, mas possuindo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos ter para usufruir o que é de Deus. Eu conheço tantos missionários que não têm nada, mas viajaram o mundo, estiveram em palácios, igrejas espetaculares, falaram na televisão, falaram em lugares tremendos. Por quê? Eles não precisam ter, porque se eles têm, o que eles podem usar não é nada perto da vida de Deus neles. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós não precisamos ter as coisas, nós precisamos estar com Deus. Quando estamos com Deus, Ele pode nos dar, Ele pode fazer, Ele pode abençoar, Ele pode nos permitir usufruir. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é todo poderoso. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus nas nossas vidas, ela se move sempre pela fé e pela graça. Aquele tempo, os fariseus da época de Jesus, eles viviam presos na letra, eles conheciam toda a letra, eles faziam todas as coisas, eles ficavam escandalizados com os discípulos de Jesus, que os discípulos de Jesus faziam todas as coisas meio esquisitas, de acordo com o que eles entendiam que era o jeito certo da lei. Jesus curou no sábado, você já imaginou que loucura? Porque para relacionar com a palavra de Deus, precisa ser pela fé, pela graça e por amor. Eles estavam apegados à lei, mas o Senhor nos chama para a lei do amor e da graça, porque pela lei nós estávamos condenados, pela lei não havia esperança. Então a palavra de Deus, ela é a referência da plataforma do que Deus quer fazer em nós, como uma bênção, como graça, como favor, como manifestação dele em nós. É por isso que então nós não precisamos ter as coisas, nós precisamos ser quem Deus nos chama a ser. Quem Deus te chamou para ser, você precisa ser. Os recursos não são necessários, os recursos te acompanham e te serão dados e multiplicados à medida que você é cada vez mais quem Deus te constitui para ser. Meu querido, minha querida, é o que nós temos que ser nesse ano. Temos que ser quem nos chama a ser. Se você tem alguma área da sua vida que morreu, se você tem alguma área ministerial que parou, se você tem algo na sua vida que está congelado, é tempo de você entender que o Senhor quer que você leve para esse lugar. Fecha a porta, experimenta a libertação de Deus, porque lá acontece o milagre. Porque o que eu quero compartilhar agora é o quarto ponto dessa manhã. E esse ponto, ele é um texto tão conhecido, mas Deus, ele falou comigo de uma maneira tão diferente. E essa diz respeito a mim, e diz respeito a vocês, porque nós queremos muito o poder de Deus sobre nós,
para sermos frutíferos, não é isso? Nós queremos o poder de Deus em nós para pregar, para alcançar as pessoas, fazer a diferença, cumprir o chamado, o que Deus tem para nós. Também é isso que o Senhor nos chama a fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem uma condição que Deus me colocou, que ela é muito profética, mas você vai entender o princípio que eu quero compartilhar, porque esta quarta fecha a porta para viver o milagre da multiplicação da unção. Nós precisamos fechar uma determinada porta na nossa vida. A história vocês conhecem, está no mesmo capítulo 4 de 2 Reis. Então ali Eliseu lidou com uma mulher rica, aqui ele lida com uma mulher pobre. Não pobre porque ela não era pobre, o marido dela, ele era um dos profetas que servia com Eliseu. E ele morreu, e depois que ele morreu, então, de alguma maneira, a gente percebe que a situação daquela mulher começou a complicar, ela começou, talvez não tinha recursos para cuidar da sua casa, e pela lei da época, quem não pagava as dívidas, os credores vinham e vendiam todas as coisas, e levavam até mesmo os filhos como servos, como escravos. E ela fez o certo, ela foi procurar o homem de Deus, foi procurar Eliseu. Eliseu, você lembra do meu marido? Ele era profeta, ele servia com você, ele era um homem de Deus, temente a Deus. Olha a situação que eu estou, o que eu faço? Aí Eliseu falou, o que você tem na sua casa? A botija de azeite. Então vai na sua casa, entra, versículo 4, e fecha a porta. Só que para entrar na casa e fechar a porta, ela precisava pegar de todos os seus vizinhos vasilhas não poucas. Volta no 3, por favor, Alberto. 4:3. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas. Agora imagina se essa mulher fosse uma dessas vizinhas desagradáveis, que criava muito problema com a vizinhança, que aborrecia, tocava som no último volume, gritava com todo mundo, não cumprimentava as pessoas, não dava paz do Senhor, não abençoava, não andava. Agora estava uma situação difícil, bate na porta, oi, você me empresta uma vasilha? Quantas mulheres você acha que eu emprestava uma vasilha para uma mulher dessa? Eu não, você nunca nem falou comigo, Bran. Ou então olha no olho mágico, ih, a vizinha, Bran. Mas porque ela tinha relacionamentos, ela pediu as vasilhas e ela levou para casa vasilhas e não poucas, como era a palavra do profeta. Então entra e fecha a porta sobre ti, versículo 4, e teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha alguma, e o azeite parou. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus, ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vive do resto. Esse texto muitas vezes ele é usado só para falar de ofertas. Eu quero falar de unção. Querido, Deus não desperdiça recursos. Tudo o que Ele vai multiplicar na nossa vida, Ele faz por um propósito. Essa mulher, enquanto ela tinha as vasilhas das suas vizinhas com ela tinha unção para compartilhar com cada uma das vizinhas, com todas as vizinhas que ela tinha relacionamento. Quando acabaram as vasilhas, parou a unção. Queridos, muitos de nós queremos ir nas reuniões para receber do poder de Deus, e põe na mão na minha mão, e unção, e aleluia, e glória a Deus, e fica só uma festa gospel de ter experiências com o Espírito Santo, e eu já tive muitas dessas. Eu sei que muitas vezes o Espírito Santo dá experiências assim, mas eu aprendi depois de um tempo que se a pessoa não sai de lá arrependido, aquilo talvez não tenha sido nem o Espírito Santo, pode ter sido só uma histeria coletiva. O que não quer dizer que a pessoa não possa cair, não possa ter experiências. Eu tive experiências extraordinárias. Mas se a pessoa não tem transformação de vida, o primeiro ministério do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você quer saber se alguém esteve numa reunião de avivamento, pergunta para ela de quanto tempo ela ficou confessando os seus pecados, aleluia. Tem que sair desse lugar e falar, meu Deus, o Espírito Santo me tocou, e quem sou eu? O Isaías, ele tem a visão do Senhor, o que ele viu? Eu sou pecador, eu não posso ser tocado pela brasa do Senhor, eu não posso ser cheio da presença do Senhor, os meus lábios são impuros. Todo mundo que tem uma revelação tremenda de Deus, tem arrependimento, primeiro,
E depois vai manifestar um monte de coisa, mas vai sair já transformado. Os encontros com o Espírito Santo têm que ser transformadores. E essa mulher aqui, o que ela pediu então? Ela pediu uma solução e o profeta deu a ela a solução. Abençoa as suas vizinhas no sentido profético, é o que eu estou te falando. As vasilhas, as pessoas que você e eu conhecemos, você quer a unção da sua vida, você quer pagar a sua dívida com Deus, porque você está em atraso de pregar, você está em atraso de fazer a diferença, você está em atraso de tocar as pessoas e pregar aquelas que estão ao seu redor. Entra no seu quarto, fecha a porta e representa as suas pessoas, suas vizinhas com vasilhas, e o Senhor vai te dar todo o poder que você precisa para pregar para essas pessoas em nome de Jesus. Se você só tem uma vasilha, é hora de pedir para Deus te dar mais, para Ele ampliar o seu horizonte, ampliar os seus relacionamentos, para você ter mais vasilhas dos seus vizinhos, para o azeite do Senhor vir sobre você, para estas pessoas, para você tocar as pessoas que Ele tem para tocar, que estão ao seu redor e ao nosso redor. É isso que nós começamos a fazer de alguma maneira como ministério, abençoando e tocando pessoas, e o Senhor tem dado pessoas. Essa é a maneira que nós precisamos usar o recurso que Deus tem para nós, porque se não tem ninguém para pregar, não tem azeite para pregar. Dura esse discurso? Mas pensa do lado oposto. Se você tem alguém para pregar, você pode sair e você pode abrir a boca e começar a falar com essa pessoa, porque o poder do alto vai vir. A unção do Espírito Santo vai estar sobre a sua cabeça, transbordante, porque a unção era transbordante, uma vasilha, põe a outra vasilha, era transbordante, vamos para outra vasilha. Quando não tem mais o que fazer, porque o poder do Espírito Santo de Deus em Pentecostes, ele nos foi dado para quê? Mas recebereis poder ao descer do alto, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O poder do Espírito Santo na vida de alguém é para pregar. Os sinais acompanham o que crê quando estão pregando. Porque se não é para pregar, se não é para promover transformação, vira show gospel de variedades. Às vezes vira circo. Às vezes vira circo de horrores. Às vezes na internet a gente vê algumas coisas que dá vontade de chorar. O Heaven Hill, né? Quem que chorou? Vendo o que estava acontecendo. Eu vejo esse homem sério de Deus, David Wilkerson. Tremenda aquela pregação do David Wilkerson. E parece que quem não está vivendo aquele negócio está perdendo o melhor de Deus. Sabe quem perde o melhor de Deus nessa vida? Quem nunca levou alguém a Cristo. Quem nunca levou alguém a Cristo está perdendo o melhor de Deus nessa vida. Não tem milagre maior que você possa viver do que ver alguém se converter com você, receber a Cristo. É claro que é obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo decidiu que para pregar Ele usa a gente. Tem nada mais precioso que você abraçar a pessoa e ver o Espírito Santo quebrantar a pessoa. Ver a pessoa ser impactada pelo poder do Espírito Santo, ser impactada pelo amor de Jesus. Não tem nada mais precioso do que viver isso. Depois Deus tem coisas grandiosas para a gente, mas alguém que sai da morte para a vida. Alguém que estava no inferno e agora vai para o céu. Alguém que estava presa por Satanás e agora está liberto e adorando a Deus em espírito e em verdade. Não tem nada mais precioso nessa vida do que levar alguém ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo leve a Jesus Cristo, convença do pecado, justiça e juízo. Você está entendendo isso? Querido, querida, você precisa de unção, eu preciso de unção, esta igreja precisa de unção, de poder para pregar. Esse ano nós vamos pregar muito em nome de Jesus. Esse ano nós vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Vá para o seu quarto, feche a porta, apresente para o Senhor profeticamente as vasilhas. Quem são as pessoas que você quer pregar? As pessoas que você pode pedir alguma coisa que vão te emprestar, é um bom começo. Aquelas que se você pedir não vão te emprestar nada, é melhor você começar a construir um relacionamento com elas, para que esta unção que Deus vai te dar aqui nas nossas reuniões de porta fechada, no seu quarto, no secreto de porta fechada, Ele vai te dar o recurso para você alcançar, para você fazer a diferença, em nome de Jesus. Querido, querida, feche algumas portas na sua vida. Feche a sua porta para aprofundar a sua vida de oração. Feche a sua porta para você não perder a esperança nas situações de dificuldade que você está vivendo. Feche a sua porta para você ver um milagre de ressurreição, de coisas que você pensa que morreram na sua vida. Feche a sua porta para o Espírito Santo, neste lugar secreto, te encher de unção, te encher de azeite, te dar ousadia para você sair de lá, cheio de poder para pregar em nome de Jesus. Você está pronto para isso? Vamos orar. Talvez alguns de vocês estavam lá com o filho morto na cama do profeta.
Essa é uma coisa muito séria, isso aconteceu comigo. Quando tudo cai, quando tudo quebra, quando o ministério parece que para, quando parece que tudo se perdeu, parece que o melhor de Deus já foi aquele, e parece que foi embora e acabou, e o que Deus deu era para aquilo e não tem mais jeito. E muitas vezes a gente recebe pensamentos do inferno, pensamentos limitantes do poder e da graça de Deus, pensamentos paralisantes, pensamentos de incredulidade, pensamentos de dor, de autocomiseração, e Deus não está em nenhum desses lugares. O Senhor está nos lugares de arrependimento e fé, porque daí Deus levanta alguém para trazer uma palavra de fé. E quando o Senhor levanta alguém para profeticamente trazer uma palavra de fé e de poder, aquece o coração. E a gente começa a perceber que Deus, Ele é o mesmo Deus e não mudou. Não é porque fechou, porque acabou, porque perdeu, porque partiu, porque rompeu, que Deus deixou de ser Deus. Pelo contrário, fecha a porta para essa situação, sai para a rua. Deus tirou Abrão da sua tenda, porque ele não via mais possibilidade dentro daquela tenda. Deus tirou Abrão da tenda e falou: olha para as estrelas. E aí mudou o nome dele para Abraão, talvez foi antes, ou talvez foi depois. O fato é que Deus mudou o nome de Abraão, e Ele tirou Abraão de dentro da tenda para mostrar as estrelas: olha o que eu posso te dar. Olha o que eu posso te dar. Se parou o azeite na tua vida, se parou a esperança, se algo morreu, é com você que eu quero falar nessa manhã. Tanto você que está aqui, quanto você que está em casa. Deus não mudou. Da mesma maneira que Ele agiu na vida desses irmãos e irmãs, Ele age na nossa hoje. Não quer dizer que vai ser igualzinho, mas quer dizer que o princípio é esse. Quer dizer que com você Ele vai fazer de um jeito diferente, um jeito personalizado. Ele faz de um jeito que só você entende, só você percebe, que Ele sabe mexer onde você precisa ser mexido. Ele usa uma figura que toca no seu coração, às vezes com um personagem da Bíblia, que é um personagem que Ele fala muito com você, só para ficar claro para você que é Ele que está falando e não é o pregador. E nós precisamos nesse ano como igreja ter mais predominantemente pessoas ousadas, crendo que nós vamos fazer a diferença onde Deus nos plantou para fazer, porque o Senhor tem pressa, porque o tempo se abrevia e nós precisamos ser curados e libertos daquilo que nos travou no passado, daquilo que nos bloqueou, daqueles que precisam ainda aprender a orar, e nada contra, cada um num estágio. Então precisamos orar com ousadia, nós precisamos confiar em Deus com ousadia. Se você crê que Deus é poderoso para tirar você do inferno, da morte de Satanás e te dar vida eterna, e você não consegue crer que Ele responde oração, você precisa rever a sua conversão, porque Ele fazer o que Ele fez é muito mais impossível do que Ele responder as suas orações com clareza e diligência quando você move pela fé. Deus fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Deus nos deu Jesus e a salvação eterna, a maior riqueza absurda que possa ter na face da terra é troco de pão para Deus. Mas Ele se move por propósito. O que você quer fazer com o que Deus vai te dar? O que você vai fazer se Deus te restituir, restaurar, renovar, ressuscitar? Essa é a resposta que você precisa ter no seu coração, na sua oração. Se Deus já está falando com você pelo Espírito Santo, baixe sua cabeça, faça a sua oração. O que morreu na sua vida, que você quer que renasça, que ressuscite? Que esperança que você quer trazer para Deus, e você vai deixar lá no quarto da oração, e você vai buscar nele, vai buscar a palavra de Deus, vai buscar o recurso de Deus, até que o Senhor responda e faça. Deus não dá nada para tirar. Muitas vezes Deus tira para dar. Aquilo que a Fúvia falou, a mão está fechada, se Ele derramar, vai cair tudo no chão. Mas se você abre a mão e entrega o que você acha que você está perdendo, é com as mãos abertas que você pode receber o que Deus tem para te dar. Queridos, queridas, nós temos recebido tantas palavras sobre nós para esse ano, esse tempo. E o que eu mais quero é que você tenha a experiência de levar alguém a Cristo. Eu quero que você entenda que Deus quer te trazer para um lugar de fé. Ele quer tirar você do lugar de incredulidade para te colocar num lugar de fé. Ele quer tirar você do lugar de prostração, de dor, de frustração, para tirar num lugar de fé. E para entrar no lugar de fé, você tem que tirar os zombadores de perto. Para você entrar no lugar de fé, você tem que tirar os incrédulos de perto. Para você entrar no lugar de fé, você tem que tirar os que estão chorando o que aconteceu de perto. Você só pode entrar com aqueles que creem. Ou então você entra sozinho com Jesus, e você vai orar.
Mas aqui nesse lugar, glória a Deus, tem gente de fé, tem homens e mulheres de fé. Tem gente aqui que você pode abraçar e pedir para andar com você e orar, e eu tenho certeza que tem gente que vai te abraçar e vai orar. Tire hoje todo o pensamento limitante da sua mente, a não ser que seja ao contrário à palavra de Deus. Aí é desobediência. Mas se você está sonhando, está ligado com a palavra de Deus, são coisas que você já sabe que fazem parte da sua vida, que Deus te deu, que Deus te chamou, que alguém já falou, que você já viveu. Esse é o tempo. Esse é o dia que eu quero que você marque na sua vida como um dia em que você permite transformação. Transformação hoje. Transformação hoje. Começa com a sua oração. Então eu quero convidar você a bater a porta nesse lugar. Deixa do lado de fora tudo que é contrário, tudo que não serve. Fala, Pai, eu quero lançar fora daqui o que está me impedindo, o que está falando, o que está me dizendo nessa pregação, que isso é impossível, isso é conversa. Não acredita nisso. Bata a porta. Fecha essa porta, mas fecha essa porta como se fosse de dentro para fora. Bate a porta na cara do diabo que está do lado de fora, o pecado que jaz à porta. Bate a porta na cara de todo mundo que é incrédulo e que acha que o que você está falando é loucura. Uma das horas mais difíceis da minha vida lá, antes de eu reencontrar com a Fúvia, eu tive um homem de Deus que foi pastor sobre a minha vida. E teve um dia que a gente estava conversando, ele falou, Haroldo, pega aí as áreas que você entende que são as mais complicadas na sua vida, que você quer fazer uma mudança. Faça uma mudança e faça um memorial. E o que ele falou para eu fazer? Eu peguei 3 áreas da minha vida que eu falei, eu nunca mais vou viver isso na minha vida. Isso tudo acabou na minha vida. Acabou. Então a ideia era que eu peguei dentro de casa a porta da sala e a porta do meu quarto. Então eu cheguei no meu quarto e tinha uma questão que dizia respeito à minha vida de ministério, né? E eu bati aquela porta e eu falei, isso nunca mais vai me impedir de viver meu ministério. Andei até aquela segunda porta e tinha algo a ver com a minha carreira. E eu falei, eu nunca mais vou viver essa situação na minha carreira. E bati a porta. E ali eu tinha tido uma quebra de relacionamento. Ainda não tinha encontrado essa mulher maravilhosa como mulher da minha vida. E a porta da minha casa que eu bati, eu falei, eu nunca mais vou ver uma situação assim na minha vida emocional. E eu saí de lá, eu morava ali perto de um shopping, eu fui no shopping ali perto. E eu comprei um relógio. E eu falei, esse relógio, ele está marcando essa data. É um novo tempo na minha vida. Porque eu entendi que algumas portas eu tinha que fechar. E o Espírito Santo só me lembrou isso aqui agora. E aquela porta que eu bati do ministério, como você pode ver, Deus abençoa. A porta da carreira, como você pode ver, Deus abençoa. E a porta do casamento, como você pode ver, Deus abençoa. Aquele relógio me acompanhou por muitos anos. E por muito tempo eu compartilhei aquela minha experiência. Porque essa questão de fechar portas e abrir portas pode não ser algo de um ensino formal, de um seminário teológico. Mas é uma verdade espiritual, que nós só aprendemos quando o Espírito Santo nos visita. E quando nós abrimos a porta do coração para Ele nos falar. Tem muita gente aqui hoje, que a partir de hoje, algumas coisas mudam definitivamente na vida. Há uma unção nesse lugar para isso. Enquanto eu estava pregando, eu não senti com tanta clareza isso. Mas agora eu posso ver que tem pessoas que o Espírito Santo está tocando o coração. Não desista. Não deixe o pensamento ser colocado sobre você de que é algo impossível, que você não mereça. Porque na verdade você não merece, eu não mereço, nenhum de nós merece nada. Mas não perca um momento profético que Deus às vezes abre na vida de alguns. Se Deus está falando ao seu coração, receba. Abra a porta para o Senhor e bata as outras portas.
Isso serve para você que está em casa também, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus está aquecendo o seu coração, faça isso.